O mundo de One Piece já foi destruído 2 vezes porque 2 forças sempre continuam lutando, os 2 deuses ancestrais de One Piece. Joy Boy não foi o primeiro Nika a existir, mas então quem é esse grande guerreiro que viveu antes mesmo do século perdido? E também quem são esses deuses ancestrais? E são exatamente essas respostas que eu vou te dar nesse vídeo. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. De acordo com Vegapunk em Egghead, o deus do sol Nika é um conto passado entre os gigantes de Elbaf, que o veem como um grande guerreiro. E então no capítulo 1136 de One Piece, quando os chapéus de palha chegam na terra dos gigantes Elbaf, finalmente descobrimos mais sobre o deus do sol Nika. Garou explica ao Luffy que os gigantes possuem uma escrita sagrada chamada Harley, e que é passada de geração em geração pelos gigantes desde há muito tempo atrás. Porém, essas lendas Harley foram escritas em um idioma arcaico e muito antigo, então ao ser traduzido para a língua atual, muitas coisas se perdem na tradução, e existem muitas interpretações desses textos. E por causa disso, não dá para afirmar com certeza qual tradução é a correta, o que acaba criando diferenças de opiniões. Mas, de acordo com o texto Harley, o mundo já foi destruído 2 vezes antes, e a existência de Nika é marcada em cada uma delas. Por causa disso, há quem diga que Nika é o salvador do mundo e que foi ele que impediu tudo de simplesmente desaparecer. E também tem aqueles que acreditam que ele é o grande destruidor que traz a ruína e que foi ele o causador da destruição do mundo 2 vezes. Mas Garou diz que tudo o que eles sabem é que a aparição de Nika precede uma grande mudança, e é por isso que aqueles que estão no poder do mundo sempre temem o seu retorno. E com isso nos é revelado então que Joy Boy não foi o primeiro Nika a existir no mundo, existiu um outro antes mesmo do século perdido, o que simplesmente faz tudo fazer sentido agora. O mundo já foi destruído 2 vezes de acordo com os textos sagrados dos gigantes. A última vez que conhecemos foi no século perdido, há 800 anos atrás, quando após a guerra entre Joy Boy, o deus do sol de sua época, e a aliança dos 20 reis, com a aliança usando o poder das armas ancestrais para vencer a batalha, isso gerou uma grande consequência, e o mundo afundou 200 metros, destruindo o mundo antigo e criando um novo. Isso quer dizer que esta não foi a única vez em que algo similar aconteceu, e em um passado ainda mais distante do que o século perdido, a história se repetiu, com Nika lutando contra uma força que queria destruir o mundo. E com isso podemos conectar todos os pontos. A única figura que está viva atualmente e também estava presente na batalha contra Nika no século perdido é o atual governante do mundo, Imu-sama. De acordo com Ivankov, entre os primeiros 20 reis fundadores do governo mundial, existia um chamado Imu Nerona, nos mostrando que Imu estava relacionado à última destruição do mundo que sabemos, mas ele com certeza é muito mais antigo do que isso. Quando vemos Imu falando pela primeira vez, percebemos que sua forma de falar é muito arcaica e antiga, o que faz sentido quando sabemos que ele viveu no século perdido há 800 anos atrás. Mas quando vemos personagens desta época, como o gigante antigo de ferro Emmet ou o próprio Joy Boy no flashback de Emmet, percebemos que eles falam normalmente, o que indica que a forma arcaica do Imu falar é ainda mais antiga do que o século perdido. Ou seja, Imu esteve presente na primeira destruição do mundo. Ele também se infiltrou nos primeiros 20 reis há 800 anos atrás, os influenciando a destruir o grande reino e também derrotar o Nika desta época, causando a segunda destruição do mundo. E agora, se aproveitando do governo mundial e de seu poder que ele conquistou, ele mais uma vez influencia as maiores forças de seu mundo para derrotar Nika
Nika novamente, que agora é Luffy, e continuar no poder, nem que para isso seja preciso destruir o mundo mais uma vez. Com isso então, existe uma dualidade no mundo de One Piece, duas forças opostas, Imu, o Destruidor, e Nika, o Deus Salvador, e sempre que esses dois se encontram, uma grande guerra acontece, o que decide o destino do mundo, se ele será destruído ou se será salvo. Imu venceu a primeira guerra destruindo o mundo pela primeira vez. Ele também venceu a segunda, derrotando Joy Boy e destruindo o mundo novamente. Mas mesmo assim, Nika continua sempre voltando, e sua aparição precede uma grande mudança. É por isso que Imu sempre teme a volta de Nika, e a terceira grande guerra está prestes a acontecer, com Luffy se tornando o novo Deus do Sol Nika. Existe uma história escrita pelo Oda muito interessante que ele fez antes mesmo de escrever One Piece, que mostra esta dualidade entre salvação e destruição. O capítulo se chama Um Inevitável Presente de Deus e conta a história de um garoto que se encontra com Deus, e Deus tinha dois objetos poderosos: a caneta do destino, que permitia que tudo o que ele escrevesse acontecesse, e a borracha do destino, que permite apagar tudo o que a caneta escreveu, anulando seu efeito. E já tivemos provas de que Imu e Luffy representam essas duas forças. Vimos Imu usando uma espécie de caneta-pincel para marcar um X na ilha de Lulúzia, o que a destruiu completamente, marcando seu destino, e também os poderes de Nika estão diretamente ligados à borracha, o que o permite reescrever o destino de Imu. Mas agora então o que nos resta pensar é quem foi o primeiro Nika que lutou contra Imu e perdeu, causando a primeira destruição do mundo. E uma dica muito interessante está em um arco pouco falado, e que inclusive é até mesmo odiado por muitos, o arco de Long Ring Long Land. Quando os Chapéus de Palha chegam pela primeira vez em Long Ring Long Land, temos uma grande tomada da ilha para ver o quão vasta e grande ela é. Além disso, somos apresentados à sua estranha flora e fauna. Todos os animais e árvores são esticados. Eles não são grandes ou ferozes como os animais em Little Garden. Eles são literalmente esticados, como se alguém os tivesse pegado e os puxado. Depois que Luffy e o grupo andam um pouco mais, eles encontram dois bambus estranhos que acabam sendo pernas de pau. Luffy as quebra e um velho cai lá de cima. Ele é apresentado a nós como Tonjit, um nômade que passou 10 anos naquelas pernas de pau. E olhando para suas roupas, parece que há símbolos do sol nelas, sugerindo uma conexão inicial com Nika. Mas curiosamente, depois de cair das pernas de pau, ele olha diretamente para Luffy e diz: "Há quanto tempo? Você está bem?", como se ele já o conhecesse. Obviamente isso é usado como uma piada, porque mais tarde Tonjit está bem ciente do fato de que ele passou 10 anos naquelas pernas de pau, e também como ele conheceria o Luffy. Mas mesmo assim, isso é uma pista disfarçada como um prenúncio, nos mostrando que um deus do sol Nika já passou por aquela ilha. Depois que tudo foi esclarecido como uma brincadeira, seguimos em frente e Luffy pergunta sobre a ilha. No entanto, a resposta de Tonjit é muito interessante. O motivo dos animais e plantas serem esticados é justamente a liberdade, e exatamente o tema central de Nika, o guerreiro da libertação. Em seguida, os Chapéus de Palha vão para a casa de Tonjit e ele explica outro fenômeno da ilha. Há uma maré que afunda parte da ilha, criando 10 ilhas individuais menores. E olhando para a ilha, parece que alguém poderia ter a esticado em um anel, fazendo com que o seu início se ligasse ao seu fim, tornando ela infinita, por assim dizer. Além disso, de uma visão de cima, as ilhas se parecem muito com o Sol, muito semelhante à figura no escudo de Nika que vemos enquanto Jaru conta sobre ele para o Luffy. E similarmente, a ilha também nasce e se põe como o Sol por causa da maré.
Mas o mais interessante acontece quando vemos o Sop e Luffy reagindo a esta explicação de Tonjit. Tonjit está explicando a mecânica por trás da maré e o que ela significa. O Sop percebe que isso fez ficar para trás porque os nômades se mudaram para a próxima ilha, o deixando sozinho. Mas Luffy, no entanto, está apenas rindo histericamente. Não há nenhuma piada aqui, nenhum comentário do Chopper ou do Sop, nenhuma piada visual ou fala estranha do Tonjit. O Luffy está apenas rindo disso, basicamente levando o que ele diz como uma grande piada. O Luffy amou a vista da ilha e acha a maré engraçada e aventureira. Isso poderia ser outra dica para Nika, já que risos e sorrisos estão fortemente conectados à sua figura. Então Luffy está rindo aqui de uma piada, a própria ilha, que foi feita por Nika, provavelmente como algo divertido. A forma da ilha não é natural e ela foi feita em formato de sol. Os animais e as plantas também não são naturais, eles foram esticados. E o único poder capaz de fazer isso é o poder de Nika, o poder da liberdade. Mas para esticar uma ilha inteira, apenas um gigante muito grande seria capaz. E como Joy Boy era um humano de tamanho normal, como já vimos no flashback de Emmet, e mesmo ele ficando gigante como Luffy ficou em Wano, ele ainda assim não seria capaz de esticar uma ilha inteira. Isso mostra que quem criou Long Ring Long Land foi, na verdade, o primeiro Nika, e ele foi um gigante, que poderia ficar ainda maior com seus poderes. E agora as coisas começam a fazer sentido, porque vemos Imu entrando em uma sala em Mary Joyce onde tem um chapéu de palha gigante. Isso inicialmente criou uma dúvida enorme, porque no flashback de Emmet, o chapéu de palha de Joy Boy era de tamanho normal, e é provavelmente o mesmo que o Luffy possui hoje. E então, de onde veio esse outro chapéu de palha gigante? Ele veio justamente do primeiro Nika que Imu derrotou, o mesmo que era um gigante e que construiu Long Ring Long Land como uma piada, uma ilha com o formato do sol. É por esse motivo que apenas os gigantes e as raças descendentes dos gigantes que guardam em seus textos sagrados informações sobre Nika, como os textos Harley de Elbaf e também a Bíblia do Kuma, que é um bucaneiro, uma raça descendente dos gigantes que passa a lenda de Nika de geração em geração. Porque no fim, o primeiro Nika da história veio justamente de um ser de sua raça, um gigante. E assim a guerra entre a destruição e a libertação continua sempre se repetindo de eras em eras. Mas ela está finalmente se aproximando de um fim, porque Luffy é o Nika que vencerá pela primeira vez. O Nika que finalmente trará o amanhecer para o mundo de One Piece. E bom galera, é muito interessante esta nova revelação que o Garou nos disse sobre o mundo ter sido destruído 2 vezes. E quando juntamos isso com outras informações, tudo acaba fazendo sentido. Na verdade existiu um outro Nika antes, que era um gigante. É daí que vem o chapéu de palha gigante em Mary Joyce. E a história sempre continua se repetindo. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, então deixe um like gigante nesse vídeo. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!